Salve, salve nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção, chegando agora para trazer todas as informações e as notícias que são destaques nesta quinta-feira do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de trazer os destaques desse resumo de notícias, eu pediria a você que não é inscrito nesse canal que se inscreva nesse botãozinho vermelho que está aqui logo abaixo, que compartilhe nas suas redes sociais o nosso conteúdo e que ative o sininho das notificações para que você seja notificado pelo YouTube toda vez que o canal Marquinhos Fla Assunção se movimentar. Bem, meus amigos, trazendo os destaques dessa quantidade de notícias que vamos trazer aqui, falaremos tudo sobre Flamengo 3, Botafogo 1, ontem à noite no Engenhão. Falaremos também que dois garotos da base despontam desse início de temporada. Falaremos também que torcida de Flamengo e Botafogo se enfrentaram depois do clássico de ontem. Traremos a notícia que a FEG alterou a data do clássico contra o Vasco no dia 4. Ex-jogador do Flamengo, campeão do mundo, cria polêmica com a torcida rubro-negra. O Palmeiras volta à carga em jogador do Flamengo. E o treinador Paulo Souza definiu que pediu 3 contratações ao Flamengo. A gente vai falar muito sobre isso. E agora, sem mais delongas e sem perda de tempo, vamos às notícias de hoje. Inicialmente falaremos tudo sobre o jogão de ontem, Flamengo 3, Botafogo 1. O Flamengo que teve 55% de posse de bola, teve 19 finalizações, 425 passes corretos, 8 escanteios e teve um jogador advertido pelo cartão amarelo, que foi o João Gomes. Bom, meus amigos, o mais importante disso tudo é que o Flamengo manteve a performance de domingo passado contra o Atlético, quando voltou a jogar muito bem, mesmo com algumas peças diferentes na sua equipe titular. O Flamengo se ouve muito bem, encurralou o Botafogo, não deu espaço para o time alvinegro jogar, marcou pressão alta, na pressão pós-perda também, roubando bolas muitas vezes no campo de defesa do Botafogo, sem falar na troca de passes muito constante entre todos os jogadores, tanto do meio quanto do ataque. O Flamengo, no seu terceiro gol, marcado por Arrascaeta, tocou na bola 25 vezes, sem que o Botafogo interceptasse, e que culminou no terceiro gol do Flamengo de ontem. Os destaques da partida, no meu modo de ver, foram Davi Luiz, Lázaro, Gabigol, Andreas Pereira e Arrascaeta. O negativo, que não sei se pode se chamar assim de negativo, mas um que passou desapercebido, eu achei que foi o Bruno Henrique. Entrou meio sonolento, meio dispersivo, não foi nem de sombra o Bruno Henrique que jogou contra o Atlético Mineiro no domingo passado na decisão da Supercopa. Uma curiosidade é que o Ilharão, por ter entrado em campo ontem, tornou-se o único jogador que atuou em todas as partidas que o treinador Paulo Souza foi treinador do Flamengo na beira do campo. Ontem também o atleta Vitinho completou 200 jogos com o manto sagrado. E outra novidade, que não seja mais novidade, a freguesia do Botafogo em relação ao Flamengo só aumentou. Nos últimos 8 jogos, há 3 anos e 3 meses que o Flamengo não perde, e nos últimos 8 jogos o Flamengo teve 7 vitórias contra um empate do time alvinegro. Bom, meus amigos, sobre a partida de ontem foi isso, a gente ficou muito satisfeito. O Flamengo teve um desempenho muito bom, né? Encheu os olhos da torcida, uma movimentação constante, uma seriedade. Pela segunda vez o Flamengo entrou com uma linha de 3 defensiva, com 3 zagueiros de ofício, Davi Luiz, o Bruno Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Então, mais uma vez, o nosso treinador testou, fez experiências para que no futuro ele possa usar da melhor maneira que puder. Bom, passando para outra notícia, dois garotos da base têm se destacado muito nessa era Paulo Souza e no início dessa temporada. Os dois são Lázaro e João Gomes. O Lázaro ressurgiu das cinzas, eles dois que foram pedido do treinador Paulo Souza para que o Flamengo não se desfizesse deles,
que deixasse os dois no elenco, porque ele os conhecia e ia os fazer jogar com a camisa do Flamengo. E o que está acontecendo? Todos os dois se portaram muito bem na partida de ontem contra o Botafogo, desempenhando um bom futebol e sendo muito útil à equipe. A nota lamentável de ontem à noite foi que depois da partida entre Flamengo e Botafogo, não no estádio Engenhão e nem nas redondezas do Engenhão, mas na Zona Sul Carioca, as torcidas Jovem do Flamengo e Fúria Jovem do Botafogo se enfrentaram nas ruas da Zona Sul. Duas pessoas ficaram lesionadas, sendo socorridas pela polícia, e uma pessoa agressora foi presa. É lamentável que ainda desse tempo a gente se depare com fatos dessa natureza em relação a torcidas organizadas. Bom, meus amigos, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a famosa FEG, alterou a data do confronto do Flamengo contra o Vasco da Gama, que a princípio estava marcado para o dia 5, sábado, às 20 horas, e agora ela alterou para domingo, 16 horas. E isso tem um motivo. Esse jogo passará a ser por TV aberta, né? Por conta da televisão solicitou e a federação alterou. Tem também aí a grande possibilidade do Flamengo usar esse jogo e esse clássico contra o Vasco para reabrir o Maracanã já com um novo gramado híbrido, que está em fase final de implantação. Então vamos ficar atento que logo logo teremos essa confirmação se esse Vasco e Flamengo será domingo no Engenhão, ou domingo no Maracanã, 4 da tarde, ou se em Volta Redonda. Se for do Maracanã, será sim a inauguração do gramado híbrido do estádio maior do Brasil, o Maracanã. Bom, ex-jogador do Flamengo, campeão do mundo, o jogador Tita, agora comentarista da FEG, criou polêmica com a torcida do Flamengo, fazendo um papel diante, que é o que ele sempre faz, na comemoração do Pedro no gol que fez contra o Botafogo. Tita, assim como todos os antes dizem, né, querendo jogar o Pedro contra o Flamengo e contra a torcida do Flamengo, dizendo que o Pedro estava triste porque tem pouco jogado. Ora, meus amigos, isso é papel diante, isso não é papel de comentarista não. E a torcida do Flamengo veio à tona, veio nas redes sociais questionar o ex-jogador, que todo mundo sabe, a torcida do Flamengo tem um pé atrás contra o Tita, e a gente não precisa aqui externar os motivos que a fazem pensar desse jeito. Mas foi uma palavra maldada do ex-jogador do Flamengo, querendo dar a entender que Pedro está insatisfeito no Flamengo. Pedro não está insatisfeito no Flamengo, até porque já falou isso nas suas redes sociais. E, em cima de tudo isso que a gente está falando do Pedro, hoje veio a notícia que o Palmeiras voltou a carga em cima do jogador Pedro. O Palmeiras consultou o staff do jogador, perguntando se teria alguma possibilidade, e o staff comunicou ao Palmeiras que ele se entendesse com o Flamengo, depois do ok do Flamengo, é que o Pedro se manifestaria junto com o seu staff, e até agora o Flamengo não foi procurado, e se for procurado, o Palmeiras já sabe a resposta, até porque o Flamengo não tem interesse, e nem o Pedro também tem, de trocar o Flamengo nesse momento. Bom, meus amigos, Paulo Souza, na sua entrevista coletiva, como sempre, muito bem didática, muito bem explicativa, respondendo a tudo e a todos, deixou transparecer que o Flamengo ainda busca 3 reforços. Um goleiro, um zagueiro que joga com o pé esquerdo e um volante box-to-box, que é aquele volante de área a área que tem tanta qualidade para atacar como qualidade para defender. Esse goleiro, todo mundo sabe que é o Santos. O Flamengo tem encaminhado sim a contratação do Santos. E assim que acabar a decisão da Recopa, que ontem começou com um empate de 2-2 entre Atlético Paranaense e Palmeiras, e terá no próximo quarta-feira o jogo de volta no Allianz Parque, fatalmente, assim que terminar a participação do Atlético Paranaense na Recopa, o goleiro Santos será jogador do Flamengo. Em relação ao zagueiro, o único zagueiro que a gente vê que foi especulado, que joga pelo lado esquerdo e com o pé esquerdo, é o argentino Funes Mori, que foi oferecido ao Flamengo, mas que até agora seu staff disse que o Flamengo não respondeu e eles consideraram como desistência a não resposta do Flamengo. Em relação ao volante box-to-box, estamos na expectativa, porque todos nós sabemos que o Flamengo reabriu as negociações com o Thiago Mendes
e pode ser que seja sim esse brasileiro radicado e jogando na França pelo Lyon, que seja esse volante box-to-box que tanto o Paulo Sousa quer. Bom, meus amigos, as notícias são essas. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a audiência do nosso canal, pedindo a você que se inscreva, que compartilhe e que ative o sininho das notificações para que você fique bem informado no canal Marquinhos Fla Assunção. Fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!